Boa noite. Depois de alguns dias, né, estamos aqui retornando, depois da Páscoa. E hoje, né, nós vamos iniciar os atributos comunicáveis, né? Mas antes disso, vamos orar. Pai, em nome de Yeshua, nós te damos graças pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Obrigado, Senhor, pelo teu cordeiro que tu sacrificaste em nosso favor, Senhor. Nós te damos graças porque Yeshua é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que foi morto na cruz por amor de nós, Senhor, para que nós tivéssemos vida e vida eterna. Obrigado, Senhor, por tão grande amor. Obrigado porque o teu Filho nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do teu Filho amado. Obrigado porque o teu Espírito Santo veio habitar em nós e nos ajuda a viver em santidade. Nos ajuda a perseverar, Senhor, nessa caminhada, nessa jornada contigo. Somos gratos por tão grande amor, Senhor. Que o Senhor esteja presente no nosso meio. Que o teu Espírito ministre aos nossos corações nesta noite. Em nome de Yeshua. Amém. Amém? Vamos começar então. Então, como eu estava falando, hoje nós vamos começar, né, os atributos comunicáveis de Deus. Então, até aqui nós estudamos sobre o ser de Deus, nós estudamos sobre os atributos incomunicáveis, né, que são aqueles que Deus não compartilha conosco. E agora nós vamos estudar os atributos comunicáveis, né? E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que os atributos, né, os atributos comunicáveis são aqueles que Deus compartilha conosco. Só para recapitular, né? Enquanto os atributos incomunicáveis enfatizam o ser absoluto, né? Os comunicáveis, eles indicam a natureza pessoal de Deus, que se evidencia na sua atitude relacional conosco, né? Que estamos fora do seu ser divino. E o termo comunicáveis, né, indica que podemos encontrar em nossa personalidade, sim, em nossa personalidade, nós podemos encontrar traços dos atributos divinos. Deus nos criou, certo, gente? E nos comunicou esses atributos. Ele comunicou esses atributos ao nosso ser, mesmo que em uma medida infinitamente menor. Então, daí a importância, né, da gente estudar os atributos de Deus. Os atributos incomunicáveis, né, faz a gente entender um pouco, né, sobre esse ser absoluto que é Deus. E os atributos comunicáveis, eles nos são mais, como é que eu posso dizer? Eles estão mais perto de nós, porque eles são compartilhados conosco, né? Eles estão na nossa personalidade, né? E fala sobre o nosso dia a dia, sobre o nosso modo de viver, né? Sobre a nossa forma de nos relacionarmos com ele, com os outros. Então, é muito importante a gente conhecer esses atributos. E nesses atributos, né? Deus é apresentado como aquele que se relaciona com a sua criatura, que é inteligente, que é livre, um ser moral consciente. Então, os atributos comunicáveis de Deus são aqueles que são mais partilhados conosco. E eles se dividem em 5 categorias principais, né? Sendo os atributos relacionados dentro de cada categoria. Como assim? São vários os atributos, eu acho que são uns 20 atributos comunicáveis, que estão subdivididos em algumas categorias, eu não me lembro quantas agora, 1, 2, 3, 4, 5 categorias, e são eles, esses atributos são, a primeira categoria é os atributos que descrevem o ser de Deus. E dentro desses atributos que descrevem o ser de Deus, nós temos a espiritualidade e a invisibilidade de Deus.
Aí depois tem outra categoria chamada atributos mentais, né? E quais seriam esses atributos mentais? Seriam o conhecimento, né, ou onisciência, sabedoria e veracidade, ou também chamado de fidelidade. Esses são os atributos mentais. Aí, em seguida, vem outra categoria chamada de atributos morais, né? E quais seriam esses atributos morais? Bondade, amor, misericórdia, santidade, paz ou ordem, retidão ou justiça, zelo e ira. Outra categoria que nós temos são os atributos de propósitos, né? Que são vontade, liberdade, onipotência ou poder ou soberania, né? E a última categoria nós encontramos os atributos de síntese, né? Que seriam perfeição, bem-aventurança, beleza e glória. Então, a gente tem bastante atributo aí para estudar, né? Nesses atributos comunicáveis. Então, não se aperreie não, porque são 5 categorias, né? E são vários os atributos, mas a gente vai, né, ver cada um de forma bem minuciosa. E é importante a gente entender que os atributos comunicáveis, ele deve ser entendido por nós, deve ser estudado por nós. Porque esses atributos comunicáveis, que são esses que Deus compartilha conosco, e que traços deles existem na nossa personalidade, a gente deve conhecê-los porque eles devem ser imitados em nossa vida. Muito bem, é isso mesmo. Esses atributos devem ser imitados por nós em nossa vida, né? Mas assim, imitado, não, é porque existe o princípio, né? De quando a gente vai conhecendo o Senhor, né? Quando a gente vai contemplando quem Ele é, nós vamos sendo transformados de glória em glória, né? A sua imagem. Então, isso significa o quê? Que a nossa vida começa a ser afetada e que nós começamos, né, a manifestar traços desses atributos, né, na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa personalidade. E é por isso que estamos aqui, né? Por isso que nós estamos meditando nessas coisas. Nós não estamos aqui à procura de informações. Nós estamos aqui em busca de conhecer o nosso Deus e sermos transformados por Ele, para que a nossa vida seja um testemunho vivo e para que nós possamos glorificá-lo. Amém? Gustavo, tu pode vir aqui fechar a janela, por favor, que está chovendo. Então, vamos lá, gente. Vamos estudar o primeiro atributo comunicável. Dentro da primeira categoria. A primeira categoria é os atributos que descrevem o ser de Deus. Gente, está molhando aqui, deixa eu só fechar aqui a janela um minutinho. Desculpa. Então, os atributos que descrevem o ser de Deus. O primeiro atributo é espiritualidade. E o que seria essa espiritualidade, né? Muita gente às vezes se pergunta, né, do que Deus é feito. Você já se perguntou isso? Mas do que Deus é feito, né? Será que Deus é de carne e osso como nós? Será que ele é só uma energia, né? Ou ele é apenas um pensamento? Então, muitas pessoas se questionam, né, sobre de que Deus é feito. E a resposta para isso é que Deus não é nada disso, né? Nós lemos nas Escrituras, principalmente em João 4:24, que Deus é espírito. Daí, né, o atributo espiritualidade. Então, Deus é espírito. E essa afirmação ela é feita por Jesus naquele contexto, né, de discussão dele, numa conversa com a samaritana, né, ao lado da fonte, né, do poço. Onde eles estão argumentando assim, onde é que se presta a verdadeira adoração? Seria em Samaria, seria em Jerusalém? Que monte seria? E Jesus diz, né, que
que Deus é espírito, que importa que nós adoremos em espírito e em verdade, né? Então, ou seja, o que isso quer dizer? Que a adoração verdadeira, ela nada tem a ver com o lugar físico, mas com a condição espiritual de cada um, porque Deus é espírito, significando aparentemente que Deus de modo nenhum se vê limitado a um local do espaço. Mas por que eles tiveram essa conversa, né? Na primeira aliança, né, na antiga aliança, conhecido como Antigo Testamento, Jerusalém era o lugar de culto. Jerusalém era o lugar de adoração, porque lá estava o templo, né? E a lei de Deus, né, principalmente referente à adoração ao Senhor no templo, que estava em Jerusalém, instruía o povo que eles deveriam subir a Jerusalém, né? Ou seja, todos aqueles que moravam em outras cidades em Israel, eles deveriam, ou que estivessem também fora de Israel, eles deveriam subir a Jerusalém 3 vezes ao ano, no período das 3 principais festas, para sacrificar ao Senhor, para adorar ao Senhor em Jerusalém, que são nas festas da Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. Então, realmente, né, durante esse tempo, Jerusalém era o centro de adoração do mundo. Mas, com a nova aliança, né, quando o Espírito de Deus, né, através do sacrifício do Cordeiro Perfeito, que é Jesus e Yeshua, veio habitar em nós, né, a partir desse tempo, né, agora, não necessariamente precisamos subir a Jerusalém todos os anos, porque Deus é Espírito. O nosso espírito foi vivificado através do sacrifício do Cordeiro de Deus, através da aliança que firmamos com Ele, né? O nosso espírito que estava morto nos nossos delitos e pecados, né? Foi vivificado e hoje nós podemos adorá-lo, né? Independente do local, nós podemos adorá-lo em espírito e em verdade. Isso não significa que Jerusalém não continue sendo, né, o centro do mundo, porque é para lá que Jesus vai voltar, né? Mas isso significa que a adoração não tem barreiras, né? Nós não precisamos estar lá, nós podemos adorá-lo daqui, porque Deus é Espírito. Então, é por conta desse contexto, como os samaritanos eram rivais dos judeus, né? Porque eles tinham uma origem, ambos os povos tinham origem israelita. Os samaritanos, eles são fruto das 10 tribos que se dividiram, né? Duas tribos para um lado, 10 para o outro, e essas 10 tribos, elas se contaminaram tanto com as nações que elas se dispersaram e se contaminaram com o pecado e tudo. Então, eles tinham uma certa rivalidade. Aí ficava, não, é em Samaria que se adora, porque se levantou, né, um lugar de adoração também em Samaria. E os judeus diziam, não, é em Jerusalém. Por isso que vem esse debate, né? Mas aí vem o Senhor Yeshua e diz, né, que Deus é espírito. E os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram em espírito e em verdade. Mais uma vez eu quero dizer que isso não tira a importância ainda hoje de Jerusalém, né? É tanto que todos os conflitos giram em torno de Israel ainda hoje, né? Porque é para aquele lugar que o Senhor vai voltar. E é de lá que ele vai reinar, né? E governar todas as nações, sobre todas as nações. Então, dentro desse atributo comunicável chamado espiritualidade, nós entendemos que Deus é espírito, né? Mas também nós descobrimos, né, que por Deus ser espírito, ele proíbe o seu povo de pensar, né, que o ser divino seja semelhante a qualquer coisa da criação física. Por exemplo, a gente lê isso nos 10 mandamentos, né? Lá em Êxodos 20, no versículo 4 e 6, diz assim: Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas. É interessante, gente, que ele diz: não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma, né? Porque, como a gente viu, Deus proíbe o seu povo de pensar que ele seja semelhante a qualquer coisa, né? E aí ele diz: nem em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas da terra.
debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Embora digamos que Deus fez toda a criação, né, para que cada parte dessa criação reflita algo próprio do caráter de Deus, né, nós precisamos afirmar, né, que retratar a existência ou o modo de ser divino em forma semelhante a alguma coisa qualquer da criação é conceber a Deus de modo terrivelmente enganoso ou desonroso. Então, nós não podemos tentar retratar Deus com nada que foi criado por Ele. Com nenhuma parte, nada da sua criação pode retratar quem Deus é. Isso é desonroso para Deus. É por isso que Ele estabelece esse mandamento, né? Ele institui esse mandamento, né? Essa lei de não fazer imagem de escultura, né? Ou nem semelhança alguma do que há em cima no céu nem embaixo na terra. Não é simplesmente porque Deus não quer que você não adore uma imagem. É porque isso é desonroso, entendeu? É porque você tá trazendo Deus, está tornando ele semelhante à sua criação. E ele é muito, infinitamente superior à criação dele. Então, se a gente pensasse que tentar retratar Deus com algo que ele criou é ofensivo, né? É desonroso para ele. A gente entenderia melhor do que se trata a idolatria, né? A gente tem um exemplo típico do bezerro de ouro, né? Quando Moisés subiu no monte e passou aqueles 40 dias lá, o povo se desesperou, achou que Moisés tinha morrido. E aí, vamos construir, fazer um Deus para nós não podemos ficar sós, né? E aí eles insistem tanto que Arão, o sacerdote, termina fazendo, né, o bezerro de ouro. E o que seria esse bezerro de ouro, né? Esse bezerro de ouro a gente pode entender que pode ter sido, né, uma tentativa de retratar a Deus, né, como um Deus forte e cheio de vida como um bezerro, né? Mas dizer que Deus era como um bezerro foi uma afirmação terrivelmente falsa sobre o conhecimento, sobre a sabedoria, o amor, a misericórdia, a onipresença, a eternidade, a independência, a santidade, a retidão e a justiça de Deus, entre outros atributos. Ou seja, querer retratar Deus por uma imagem, né, como de um bezerro, só porque o bezerro é forte e cheio de vida, é muito limitado. Deus é muito mais do que isso, como eu acabei de dizer, vários atributos aqui. Então, isso pode ser, isso é considerado como desonroso, é tanto que Moisés, quando se depara com essa cena, ele quebra as tábuas de aliança, né, porque o povo tinha traído o seu Deus, né, e a gente já conhece essa história. Então, é por isso, né, que o zelo divino é apresentado como motivo. Esse zelo, né, divino, esse zelo de Deus, como eu sou Deus zeloso, né? Eu sou um Deus, vamos dizer assim, ciumento, né, que tem um zelo, né? É o motivo da proibição da confecção de imagens dele. Né? Em Êxodos, como tem em Êxodos 25, 20, versículo 5, né? Porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso. Deus é zeloso para proteger a sua própria honra. Você já parou para pensar nisso? O zelo de Deus é para proteger a sua própria honra e ele não se assemelha a nada do que ele criou. Porque, como nós vimos nos atributos incomunicáveis, ele é infinitamente superior, diferente, maior do que tudo aquilo que ele criou. Então, Deus, ele deseja, né? Ele almeja avidamente
que as pessoas pensem sobre ele, né, o concebam como ele é, e o adorem em virtude de toda a sua excelência. E ao mesmo tempo ele fica irado quando a sua glória é diminuída a uma imagem de um bezerro, por exemplo. Ele fica irado quando a sua glória é diminuída ou quando o seu caráter é falsamente representado. Se a gente pensar que idolatria, e eu estou falando aqui da idolatria através de imagens, na tentativa de retratar Deus, ou quem ele é, do seu caráter, não é diminuir quem ele é, sabe? Se a gente pensar nisso, né? Que é diminuir quem ele é, diminuir o seu ser, o seu caráter, diminuir a sua glória, é uma imagem da sua criação. Então, a gente teria uma concepção, né, diferente sobre idolatria. E a gente não se ofenderia ao pensar sobre isso. Porque, sim, muitos cristãos se ofendem ao pensar que podem ser idólatras, né? E isso é uma ofensa, né? Jamais. Não, isso não é idolatria. Gente, a idolatria não é simplesmente se prostrar diante da imagem ou você estar diante de uma imagem fazendo uma reza, uma prece. O maior problema dessas imagens é diminuir quem Deus é diminuir o seu caráter, é representá-lo falsamente. Sabe, eu nunca tinha pensado sobre esse ponto de vista. E isso é sério, né? E é muito esclarecedor também. Portanto, Deus não tem corpo físico, nem é feito de nenhuma espécie de matéria, como boa parte da criação. Deus não tem corpo físico, não tem matéria, como boa parte da sua criação. Além do mais, Deus não é meramente energia nem pensamento, nem nenhum outro elemento da criação. Tampouco ele é como vapor ou fumaça, ar ou espaço, pois tudo isso são coisas criadas. O ser divino não é semelhante a nada disso. O ser divino não é nem sequer exatamente como o nosso espírito. Olha só. Que também é criado e aparentemente capaz de existir apenas num lugar por vez. O nosso espírito só pode existir em nós, né? Enquanto o Espírito de Deus, ele enche toda a terra, né? Deus, ele enche toda a terra. Deus é Espírito e ele enche toda a terra. Ele está em todos os lugares. Então, em lugar de nós pensarmos, né, sobre Deus de forma inferior, falsamente, né, nós devemos dizer que Deus é Espírito, seja o que for que isso signifique, né? Porque a gente tenta entender, imaginar o que é que realmente significa isso. Deus é Espírito, um Deus que é Espírito e enche toda a terra, que está em todos os lugares ao mesmo tempo, e que não são partes dele que estão nos lugares, mas é ele todo, né? Então, a gente precisa ter essa certeza. Deus é Espírito, seja o que for que isso signifique. Mas tenha certeza, é uma espécie de existência diferente de qualquer coisa criada. É uma espécie de existência bem superior a toda a nossa existência material. Essa espécie de existência não é menos real, porque é espírito, né? Não significa que não seja real. Ou menos desejável do que a nossa. Antes, é mais real e mais desejável do que a existência material ou imaterial de toda a sua criação. Porque antes que houvesse a criação, Deus já existia como espírito. Seu próprio ser é tão real que pode fazer tudo que você vê, tudo que existe, né? E que pode fazer também tudo o que ele quiser que exista. Então, neste ponto, nós podemos definir a espiritualidade divina da seguinte forma: dizer que Deus tem como atributo a espiritualidade é dizer que ele existe como ser que não é feito de matéria, que não tem partes nem dimensões,
incapaz de ser percebido pelos nossos sentidos corpóreos e mais excelente do que qualquer outro tipo de existência. E aí, você talvez esteja se perguntando, como eu me perguntei, mas eu pensava que a espiritualidade de Deus era um atributo incomunicável, né? E essas considerações, né, podem nos fazer pensar, né, exatamente isso, que a espiritualidade de Deus deveria ser tida como um atributo incomunicável. De uma certa forma, seria correto pensar nesse sentido, né? Porque o ser divino, ele é muito diferente do nosso, como a gente disse, Deus é espírito e nós temos um espírito, mas o nosso espírito não é igual ao de Deus, né? É diferente, então a gente poderia pensar que esse atributo pertencente somente a ele. Contudo, permanece o fato de que Deus nos deu um espírito. Sim, ele é diferente, mas ele nos deu um espírito. E aí é que está. Ele nos deu um espírito no qual podemos adorá-lo, né? Como a gente viu no caso da conversa dele com a mulher samaritana. Ele nos deu um espírito, deixa eu abrir aqui a Bíblia. Ele nos deu um espírito, em 1 Coríntios diz, 6,17, ele nos deu um espírito no qual nos unimos com o Espírito do Senhor. Diz assim em 1 Coríntios 6,17. Mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Ou seja, ele nos deu um espírito no qual nós podemos adorá-lo em espírito e verdade. No qual nós nos unimos com ele, né? Como está dito aqui, ao qual o Espírito Santo, né, se une para dar testemunho da nossa adoção na família de Deus. Isso está em Romanos 8,16, que diz assim: o próprio Espírito, né, de Deus confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Ou seja, o Espírito Santo comunica ao nosso espírito, né, que nós somos filhos de Deus. Ele nos deu um espírito também no qual passamos a presença do Senhor quando morremos, né? Em Lucas 23, no versículo 46, diz assim: então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Ou seja, quando nós morremos, o nosso espírito volta para o Pai, né? Como Yeshua disse, que naquela hora da crucificação, né, que ele estava morrendo, ele diz: eu entrego o meu espírito. Então, é um fato, né, que Deus nos deu um espírito, no qual podemos adorá-lo, no qual nos unimos com ele, no nosso espírito, no qual o Espírito Santo testifica em nós que somos filhos de Deus, e no qual nós voltamos para o Senhor quando morremos. Portanto, há claramente alguma comunicação, né, de Deus a nós, de uma natureza espiritual que de algum modo se assemelha à própria natureza divina, embora certamente não em todos os aspectos, né? Então, por essa razão, também parece apropriado conceber, né, pensar sobre a espiritualidade de Deus como um atributo comunicável. Então, resumindo, por que nós pensamos como um atributo comunicável a espiritualidade de Deus? Porque Deus é espírito, ele nos deu um espírito que, através do nosso espírito, há uma comunicação de quem ele é conosco. É através dessa espiritualidade, do nosso espírito, que nos unimos ao Espírito do Senhor. Podemos adorá-lo, né? No qual recebemos a testificação de que somos seus filhos, através do Espírito Santo, né? E é nosso espírito que volta para ele quando nós morremos. Então, pensando sobre esse aspecto, né, da espiritualidade, a espiritualidade de Deus pode sim ser chamada, né, ser considerada, pensada como um atributo comunicável. Porque
Nós temos um espírito, nós somos criados à sua imagem e semelhança, né? E isso é maravilhoso pensar sobre esse aspecto, né? De que Deus se comunica conosco a sua espiritualidade, né? Isso é tremendo. É isso, gente, né? Hoje nós vimos aqui a espiritualidade de Deus e agora eu vou fechar aqui, né, a gravação para que a gente possa conversar, você possa compartilhar aquilo, se Deus falou com você alguma coisa, né? Se você quer acrescentar alguma coisa ou discordar, tá bom?